Porta-Voz da Fiel. Estamos aqui no período sem jogos, né? Mas estamos mantendo quase que uma frequência semanal, né? A gente no último episódio tinha feito a promessa que a gente está aqui toda semana, mas imprevistos continuam aparecendo, mas na medida do possível a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês. E hoje a gente separou 4 temas. O primeiro deles, que tem movimentado bastante discussões nos fóruns, que é: quem merece a titularidade? Fausto Vera, Rony ou quem sabe os dois? Hoje teve treino do Corinthians, hoje que é dia 30 de março, teve treino do Corinthians e os dois começaram como titulares. O segundo assunto desse episódio é uma análise de como está o grupo do Corinthians na Libertadores. Como que vem esses times que o Corinthians vai enfrentar, qual que é o nível que eles estão, como que foi a temporada passada deles, como que eles estão nessa atual temporada. A gente vai fazer uma análise ali sobre o Argentino Júnior, o Liverpool do Uruguai e o Independiente Del Valle. O terceiro assunto, que é uma pauta que a gente vem falando um pouco sobre ela nos últimos 2 ou 3 episódios, que é a falta de reforços, né? Faltou uma semana para fechar a janela. Como que o Corinthians vai fechar esse primeiro semestre aí de contratações? Vieram só 2 jogadores até agora. E por último, o assunto que a gente nunca deixa de abrir, que é a Voz da Fiel. A gente fez uma pesquisa nessa semana e no último assunto a gente traz um pouquinho sobre ela. Bom, começando do começo, Rony ou Fausto, Mazinho? O que você acha? Você é técnico do Corinthians hoje, quem que você coloca para sair jogando? A gente falou sobre isso no último episódio, né? E até foi interessante, né? Que desse último vídeo saiu um recorte nosso, né? Que até o Manzi postou no Insta e acabou viralizando, né? Acabou essa cobrança nossa, inclusive acabou chegando no Lázaro, né? Quem entrar no nosso Insta. Você já segue a gente lá? Vai ver que ele foi marcado por coincidência, ele foi marcado um pouco antes do treino, então talvez tenha influenciado na escalação, né? Na escalação do jogo treino, onde ele jogou com os dois juntos. Mas, brincadeiras à parte agora, hoje teve um jogo treino contra o Curitiba, ele escalou Rony de primeiro volante, Fausto e Maicon ali, com o Juliano na ponta desse losango. Não é uma escalação que eu não gosto muito. Para mim, já falei e continuo falando, Fausto para mim seria o meu titular como camisa 5, ali como na cabeça de área, para mim seria ele. Reconheço o crescimento do Rony, o Rony vem bem mesmo, até o Manzi levantou os números, assim, ele teve um crescimento, mas o Fausto tem muito mais roubada de bola. Para quem questiona a parte defensiva, a intensidade, o Fausto tem muito mais roubada de bola por jogo do que o Rony, além de toda a qualidade dele na saída de jogo, ele se apresenta ao ataque, ele chega, ele descola o lançamento, então acho que o Fausto acrescenta muito mais ao time. E eu acho que esse time que o Lázaro montou hoje contra o Curitiba, com Rony, Fausto, Maicon, Juliano, é um time com pouquíssima, quase zero criação de jogadas. Nenhum desses meio-campo tem característica de atacar a profundidade pelo lado do campo, chegar até a linha de fundo, coisa que o Adson faz, né? O Adson vinha sendo titular. Então, assim, não gostei muito, não vejo hoje um time com Rony e Fausto. Eu sei que talvez ali na vaga do Juliano, contra um adversário mais forte, que exige uma marcação, talvez dê para jogar os dois juntos. Mas a princípio, meu time seria com Fausto, Juliano, Renato e Adson a princípio. Eu não sei como que o Christian está desempenhando, né? O Christian Barleta, que a contratação veio bem, mas a princípio eu jogaria com o Fausto de titular. Acho que o crescimento do Rony é importante, a gente precisa ter elenco para aguentar essa sequência de jogos, e o Rony é uma peça importante no elenco, né? Não é nenhum demérito dele ser uma peça importante no elenco do Corinthians, com todo esse calendário que a gente tem, de Copa do Brasil, de Copa Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Enfim, então não acho nenhum demérito, mas eu começaria com o Fausto jogando. Maravilha. Trazendo um pouco sobre os números, Mazinho, a gente fez um levantamento, a gente até publicou recentemente essa informação. A gente separou aqui os 2 principais indicadores defensivos, né, que são desarmes e bolas recuperadas. Só entendendo um pouco, desarme é quando o jogador tira a bola do adversário, mas ela continua com a posse. Então, por exemplo, o cara foi lá e deu um desarme, a bola saiu para a lateral. Então, é mais ou menos isso. E bola recuperada é quando você faz o desarme e troca a posse de bola. Então, você
rouba a bola para você. É um chamado, para quem assiste basquete, o turnover. Basicamente é isso, um jogador roubando a bola. Então eu fiz um levantamento de 3 recortes que eu encontrei, dando os créditos aqui do SofaScore Brasil, é um pessoal especializado em estatística ali no esporte, e eu trouxe alguns números. Então, por exemplo, Fausto Vera na temporada 2022 tem 2 recortes. Primeiro no Argentino Júnior. No Argentino Júnior ele teve uma média de 2 desarmes por partida e 7.5, isso mesmo, 7.5 bolas recuperadas por jogo. Só chamar a atenção para vocês terem uma noção disso. Então, assim, todas as vezes que ele vai dar o combate, na maioria das vezes, ele fica com a posse pra cima, entendeu? Mais de 3 vezes, um é 2, outro é 7,5, é a quantidade de vezes que ele fica com a bola pra cima, não é que a bola vai para o outro adversário, né? Cara, na maioria das vezes a bola fica para ele. Pode... Maravilha. E um outro recorde também, que é parte da temporada 2022 pelo Corinthians, até mais ou menos final de outubro, que ele teve uma média de 2.9 desarmes por partida, então subiu em relação ao Argentino Júnior, mas diminuiu ainda, só que um número alto, mantendo ainda um número alto de bolas recuperadas, 5.9. Incrível esse número. O dobro, né? E assim, o Rony, os números de 2022 dele estavam um pouco inferiores, mas um recorde, para tentar ser um pouco mais justo, que é a nova fase dele, agora em 2023, no Campeonato Paulista, que sim, é mais fraco do que o que o Fausto jogou, principalmente o Brasileirão. Ele teve uma média de 2.4 desarmes, então superior ao número do Fausto no Argentino Júnior, mas inferior ao número do Fausto no Corinthians, e 3.2 bolas recuperadas por jogo, inferior aos 2 recortes do Fausto. Então, por que a gente está trazendo esses números? É para corroborar um pouco o que o Mazinho falou já. Até que ponto o Fausto ele tem menos roubadas e menos desarmes, então assim, o que eu percebo, só que assim, é importante a gente falar que número não é tudo, né? Assim, o futebol é muito mais complexo que apenas estatística. Então, a gente não está falando mal do Rony. De jeito nenhum. Igual você falou, ele é um importante jogador para o elenco do Corinthians na temporada. Importantíssimo. Só que assim, você pega, analisando o jogo jogado, o que eu vejo? Que com o Fausto, por mais que ele ainda tenha números melhores do que o Rony, não vou falar nem ofensivamente porque é muito superior. Eu sinto que o meio de campo do Corinthians tem que se esforçar um pouco mais quando ele está em campo, independente. Porque o Rony, sim, cara, o cara corre por 2, 3 ali, isso é uma verdade. Você percebe no jogo que ele volta para recompor contra-ataque. Se às vezes ele não desarma, ele tá fechando uma linha de passe. Eu acho que a gente tem que ser justo aqui na análise, né? Então, por isso que eu tenho a sensação de que às vezes os medalhões do Corinthians preferem ter um Rony em campo porque o cara vai correr por eles, né? Mas o que é melhor pro Corinthians? Todo mundo é funcionário do clube e também não tô batendo o martelo que é isso, né? Mas assim, sendo objetivo, o Fausto, ele é melhor ofensivamente e ele não deixa a desejar, pelo contrário, defensivamente. E tem um detalhe, mas o Rony tem um número de percentual de acerto de passe semelhante do Fausto. Uma coisa é você tocar pro zagueiro pro lado, outra coisa é tentar quebrar a linha de passe o tempo todo, igual o Fausto faz. Então, pra mim, cara, repito o que eu falei na última vez, pra mim é uma discussão que nem deveria existir. Exatamente. Pra mim, o Lázaro, colocando o Fausto Vera de reserva, ele está depreciando um dos nossos melhores jogadores e ele está deixando o Corinthians mais longe da vitória em cada jogo. Essa é a minha opinião. Se o Rony melhorar e um dia tiver melhor que o Fausto, eu vou vir aqui para falar o contrário, mas hoje é assim que eu vejo. Eu não acho que o Fausto tem que ser titular e acho que o Lázaro vai ter que se virar para arrumar uma posição para ele. Eu prefiro ele de primeiro volante. Se for para ele jogar de segundo, puxa, azar do Juliano, né? Porque eu acho que talvez o Fausto entregaria, apesar de eu achar que o Juliano, a gente já falou isso várias vezes também, o Juliano cresceu muito de rendimento jogando segundo volante, mas enfim, acho que o Fausto acrescenta muito mais ao time
vai acrescentar muito mais ao time do que ele, além do que aquilo que o Mans falou do ativo do clube, né? O Fausto é muito jovem, o Corinthians paga uma grana boa por ele, é importante que daqui a um tempo ele seja revendido por um valor muito maior, né? Não vai ser na reserva que ele vai ser valorizado. Então, o Fausto tem que ser titular de qualquer forma. Maravilha. Bom, então pulando para o segundo assunto, fase de grupo, oitavas, quartas, semifinal, final. Quer votar agora ou quer deixar para o último bloco? Você não quer se comprometer, não vai ficar em cima do muro não, hein? Eu acho que no mínimo quartas o Corinthians pega. Eu acho que no mínimo quartas de final. Eu vou deixar minha opinião para o último bloco, a nossa pesquisa tem mais ou menos a ver com isso. Mas falando da primeira fase, Mazinho, Del Valle, Liverpool e Argentinos Júnior. Eu vou começar diferente do primeiro, eu já vou começar falando dos números. Eu levantei aqui o Del Valle na temporada 2022. Ele terminou na Liga Nacional em terceiro lugar, com um aproveitamento de 62%. Nessa temporada, ele é atualmente o segundo lugar e tem um aproveitamento de 66%. Ele deu trabalho ali já para clubes importantes aqui do Brasil, né? Sim. Então, eu acho que de fato ele é ele é o líder cabeça de chave, né? Do nosso grupo. Ele é um bom time, muito difícil ser batido jogando em casa, mas acredito que passam dois e o Corinthians tem que garantir a sua outra vaga. Sim. Analisando o Liverpool do Uruguai, que não vai contar com o Salah nessa Libertadores, na temporada 2022 ele terminou em segundo lugar, com 66% de aproveitamento, um bom aproveitamento. Sim. Mas ele não vem bem nessa temporada. Na Liga Nacional ele está em sétimo lugar, lógico que está no comecinho ali, só tiveram 8 jogos, mas ele tem um aproveitamento de 50%. O Argentino Júnior vem pior ainda. Na temporada 22, principalmente depois que o Fausto saiu, eles deram uma oscilada, eles terminaram em oitavo lugar, com um aproveitamento de 51%, e nessa temporada 2023, na Liga Nacional, eles estão em 13º lugar, com aproveitamento de 45%. Já antes de passar a bola para você, eu acho que o Corinthians tem que brigar pelo primeiro lugar e vexame se não passar. Por quê? Porque um time do tamanho do Corinthians não tem nem que pensar na hipótese de não passar na fase de grupo da Libertadores. O que você acha desse grupo? Eu acho que se não passar é vexame também, com todo respeito aos outros times, mas, bom, vamos falar primeiro do Liverpool, que até o nosso antigo técnico queria treinar esse time. Eu acho assim, de fato, eles fizeram uma campanha interessante ano passado, esse ano não vem tão bem, início de trabalho, beleza, mas eu acho que o Corinthians é favorito contra o Liverpool. Eu acho que tem que buscar a Argentinos Júnior. De fato, era um time que vinha bem até a saída do Fausto. O Fausto saiu, o time caiu demais. E o Corinthians é favorito também. Principalmente jogando em casa, acho que contra esses dois times tem que ganhar. Tem que garantir os 6 pontos e tentar beliscar um empate, uma vitória, assim, para somar nesses 4 jogos uns 7 pontos. Ali, acho que daria de bom tamanho. Olha, só te interrompendo rapidinho, você falou do Liverpool, chegou uma mensagem aqui que os caras já descartaram o Vitor Pereira. Diz que eles estão bem de técnico e não estão querendo ele não. O Liverpool de Montevidéu não querem Vitor Pereira. Daqui a pouco vai estar nas nossas manchetes no nosso Instagram, acompanha a gente lá. Agora o Del Valle de fato é o cabeça de chave, fez uma boa Copa Sul-Americana. A gente já jogou contra ele, já tivemos partidas difíceis contra o Del Valle, é um time que troca passes, fica naquele tic-tac ali, naquela punheta danada de um lado para o outro, vocês podiam falar isso, e sempre traz muitas dificuldades, né? Então acho que é o time a ser batido, embora seja de uma escola não muito tradicional, mas acho que é o time a ser batido. O Corinthians vai ter grandes dificuldades contra eles lá fora, mas dá para ganhar em casa. Dá para ganhar em casa. Então, assim, acho que o Corinthians tem chance de terminar essa fase de grupo com 10 pontos. Assim, não acho que com pouco esforço, mas tem chance de terminar a fase de grupo com 10 pontos. Maravilha. E para isso, puxando o terceiro assunto, precisa de contratação? Precisa, com certeza. E em uma semana do ele vai trazer alguém? Cara, eu tô bem pessimista. Assim, me preocupa
as contratações do Corinthians para esse ano ter sido, acho que a melhor contratação nossa foi concretizar o Yuri Alberto. Porque de fato o Maicon ainda não entregou o que dele se espera. Romero, sem comentários. Bidu, sem comentários ainda, né? Eu esperava bem mais dele, até pelo que a gente viu dele jogando no Cruzeiro e tal. Sem comentários. E o Barleta, pelo que a gente viu dos lances dele no treino, ele está muito bem. Então, me preocupa, assim, acho que a gente falta muito, falta o lateral esquerdo, a gente já falou, alguém no meio campo ali para ser aquele, o ponta de lança no dosão que o Lázaro está jogando, e o atacante de beirada a gente trouxe o Barleta, falta a gente saber como que ele vai sair, e a gente não tem uma reserva do Yuri Alberto ainda. Isso daí Para mim, as 3 principais posições eram um lateral esquerdo para vir para ser titular, um reserva, né, Renato Augusto, pode ser às vezes um cara com potencial futuro, uma oportunidade de mercado, pode ser um cara mais veterano, que esteja um pouco mais pronto, que não se incomode ficar na reserva, mas que possa ali agregar quando precisar, e um reserva para o Yuri Alberto. Eu acho que são essas 3 posições. Bom, e entrando no nosso último assunto, que é a Voz da Fiel, a gente fez uma enquete para saber qual que era o otimismo da galera em relação a essa Libertadores. Então a enquete foi do seguinte modo: como você acha que será o desempenho do Timão na Libertadores e até qual fase conseguiremos avançar? Dentre os resultados aqui, a mais votada, 8ª de final, o Corinthians, infelizmente, tem caído muitas vezes nessa fase. Então, a 8ª de final tem sido uma pedra no sapato. Ano passado, a gente chegou até as quartas, mas quase ficamos nas 8ª, passamos nos pênaltis contra o Boca. Então, 42%, quase 43% aqui, votaram em 8ª de final. 28% final, então tem uma galera assim otimista, quase ali 1/3, e aí vem o pessoal que se dividiu entre semifinal, quarta de final, e só 3% ali fase de grupos. Agora, eu fiquei devendo a minha opinião. Eu acho que é o seguinte, teve um ex-presidente nosso que no primeiro mandato até fez um bom trabalho, mas depois afundou a barca, que ele falava o seguinte, ele falava que o Corinthians tem que se acostumar a jogar Libertadores. E eu digo mais, hoje no cenário que estamos, o Corinthians tem que se acostumar a jogar quartas de final em diante da Libertadores. Sim. O Corinthians todo ano, repito, no cenário que a América do Sul vive, com futebol sucateado aí, com os países nossos vizinhos aqui com crises econômicas piores que a nossa, o Corinthians tem que entrar todo ano na Libertadores sabendo que ele vai ficar em primeiro do grupo e vai passar do segundo lugar do outro grupo. Sim. Tem que ser isso no mínimo, todo ano. Tem que saber que a briga vai ser contra os outros times brasileiros. Exatamente, cara. Tem que ser daí pra frente, entendeu? Tem que ser dos 8 melhores todo ano, no mínimo. Então, e Libertadores, com esse número imenso de vagas que tem hoje em dia, não é nenhum mérito, é mais do que obrigação. Sim, Você classificar na fase de grupos não é nenhum mérito, é mais do que obrigação. E você tem que começar a se impor, ser cabeça de chave e passar do segundo da outra. Então, quartas de final todo ano. Aí, bicho, se vai ser campeão, se não vai, aí são outros 500, mas você estando nas quartas todo ano, você está muito mais próximo de conquistar um título. Você passou ali das quartas, já está na semi, está entre os 4 melhores. Passou, chegou na final, bichão, final. A equipe vai se acostumando, né? Vai se acostumando, vai criando casca, vai arrecadando mais. E para você ver como isso que o Mano falou é muito verdade, olha o nosso grupo ano passado, como era, e um Boca baleado, sucateado, passou em primeiro. Entendeu? Porque o Corinthians não conseguiu ganhar do time da Bolívia, do Always Red. Nenhuma vez. Nenhuma vez. A gente perdeu fora e empatou na arena. Então, assim, o Corinthians de fato precisa se acostumar porque a camisa do Boca acabou pesando. Porque a gente ganhou do Boca, empatamos lá e mesmo assim eles ficaram em primeiro. Exatamente. Entendeu? E
A nossa sorte é que eles eram tão ruins, um time tão fraco que coitado, Benedetto, um dos ídolos recentes do Corinthians, né? Errou os 2 pênaltis que tinha para bater, um durante o jogo e outro na disputa de pênalti. Aí a gente conseguiu se classificar, mas o Corinthians tem que se acostumar com isso, não tem que desacostumar com as eliminações em casa e tem que se acostumar é um time que em algumas competições vai tão bem em fase mata-mata, que usa tão bem a força da torcida, mas parece que chega nesse torneio internacional e dá uma peidada. Acho que tem que se impor mais. E que tem camisa, e tem torcida, e tem tradição para isso. Tem que isso. se acostumar a isso. Exatamente. Semana que vem já temos jogos, e o Corinthians estreia na Libertadores na quinta-feira, né? Sim. Então a gente vai trazer conteúdo aqui para vocês. Fiquem de olho. Já aproveito para pedir o que eu não pedi no começo, para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações. Manda pro seu amigo corintiano, assim como você, eu tenho certeza que ele vai gostar desse conteúdo. E também não esquecer de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, TikTok, no Twitter. O Mazinho vai começar a comentar os jogos lá no Twitter, né, Mazinho? E a gente espera vocês aí. Vamos juntos nessa, beleza? Vai, Corinthians, é nóis, fiel. Até a próxima. Valeu, fiel. Grande abraço.